Olá pessoal, nós vamos iniciar uma série de aulas, de videoaulas, falando sobre o conteúdo de população. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre transição demográfica e também sobre o IDH. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a característica da população brasileira. Então, não perca as próximas aulas que vamos estar dando continuidade a essa videoaula. Vamos então à nossa aula de hoje? Vamos mais uma aula aí de revisão e o nosso tema hoje é sobre população, exatamente. Nós vamos falar sobre população. No primeiro momento, de forma bem geral, e depois vamos falar sobre a população brasileira, tá? Mas aí, vamos fazer uma perguntinha. Você sabe qual é o número de população hoje no Brasil, de pessoas hoje no Brasil? Não? Pois bem, segundo o IBGE, né, o último censo feito no Brasil foi em 2010, ou seja, já tem aí 10 anos, né? Mas as estimativas hoje é que nós tenhamos mais de 217 milhões de habitantes. Isso mesmo, essa é a população do Brasil. E aí, falando em população, sabe qual é o conceito de população? Sabe, não? Vamos lembrar? Então, o que é população? População é o número total de pessoas que vivem dentro de um determinado território. No caso, no Brasil, dentro do território brasileiro. Essa população pode consistir de pessoas que vieram de outros países, os migrantes, mas também de pessoas que nasceram no país. Então, população de um país é o total de pessoas que vivem dentro daquela região, ok? Pois bem, então a primeira pergunta é: como é que foi feito para chegar a 217 milhões? Alguém pode pensar assim, só ter filhos, tá? Parece fácil, né? Mas não é. Nós vamos dividir o crescimento demográfico em 4 fases. Nós vamos chamar pré-transição, depois nós vamos falar sobre a aceleração da transição demográfica, seria a segunda fase. Depois nós teremos a terceira fase de desaceleração demográfica e a quarta fase de estabilização demográfica. Mas aí, o que significa essas 4 fases? Então vamos ver aí detalhadamente cada fase dessa, analisando aí o gráfico ao lado. Então presta atenção no gráfico para você entender como é que essas 4 fases se comportam. Vamos então? Primeira fase, observem aí. Pré-transição. Olha a linha de números de pessoas que nascem. Olha a linha de números de pessoas que morrem. Observe que os dois estão muito altos, elevados. Exatamente, isso é uma característica dessa primeira fase de pré-transição, tá? Você tem um grande número de pessoas que nascem, mas também você tem um grande número de pessoas que morrem. Isso devido a quê? Principalmente às condições precárias de vida. Então, é aquela situação em que uma família tem aí 10, 11, 12, 15 filhos, mas quando chega aí a uma certa idade, a família está tendo aí 5, 6 filhos, porque os outros 8, 9 morreram durante o seu período inicial de vida. Geralmente devido a algumas doenças, a má alimentação, a questões sociais. Então, há um grande número de natalidade, mas também um grande número de mortalidade. Essa fase foi específica na Europa do período ali do início da industrialização, quando a população estava aí saindo do campo e indo para a cidade. Então nós tínhamos essa realidade neste período, ok? Então vamos agora para a segunda fase? Então observe a segunda fase. Observe que o número de natalidade continua alto. Observe aí a linha, né? Ela se mantém aí bem alta. Mas olha o que acontece. A taxa de mortalidade
mortalidade começa a reduzir. Então, é uma continha fácil. Se tem muita gente nascendo, se tem pouca gente morrendo, a população vai crescer, exatamente. Essa aceleração demográfica, ela é fruto principalmente da melhoria das condições de vida da população, principalmente o acesso a remédios, a tratamento de esgoto. Nós estamos vendo aí numa fase em que um bom número da população já está residindo nas cidades e por isso ela tem aí mais contato com a medicina, o uso de medicamentos, tá? Então, houve aí uma redução da mortalidade e, por isso, um crescimento populacional alto. Bom, e agora? Agora nós vamos para a terceira fase. A terceira fase é de desaceleração. Tá? O que aconteceu aí com a curva de números de nascimentos? Observe, ela começou a reduzir. Exatamente, ó, acompanhando a curva, tá, da mortalidade. Isso por quê? Porque aí nós temos uma outra realidade. Não é só a qualidade de vida da população que faz com que o número de mortes diminua, mas também a opção por ter menos filhos. Então, famílias aí que tinham antes, né, 10, 11, 12, 15 filhos, agora estão tendo aí 5, né, 4, né, muitas vezes 3. Então, são números aí bem menores do que tínhamos anteriormente. Então, há aí uma desaceleração da população. Característica aí do Brasil, tá? Depois da década de 70, o Brasil passou por uma desaceleração no número de filhos. E a quarta fase, a chamada estabilização. O que é essa fase de estabilização? Justamente quando o número de pessoas que nascem e que morrem estão ali mais ou menos equilibrados. Então aí você tem uma estabilização da população de um país. O Brasil está entrando aí nessa quarta fase de estabilização. Bom, pessoal, essa estabilização demográfica, ela vai depender muito da qualidade de vida da população desse país, que nós chamamos de IDH. Você sabe o que significa IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é uma média, né, que vai variar de 0 a 1, aonde classifica esse desenvolvimento em baixo, médio e alto. Se você está entre 0 a 0,499, você tem IDH baixo. Entre 0,500 a 0,799, você tem um IDH médio. E acima de 0,800 a 1, você tem um índice de IDH alto. E o que é medido nesse índice? É medido a expectativa de vida da população, ou seja, tem uma alta expectativa de vida, seu IDH vai ser maior. Mede também a educação, que vai basicamente verificar o nível de analfabetismo de uma população. Se o nível de analfabetismo for baixo, o IDH melhora, e os anos de escolaridade. E além do índice renda, que vai medir a média de renda per capita da população. Bom, esse IDH ele é muito importante, porque se nós analisarmos países com alto índice de desenvolvimento humano, ele tem uma população, não vamos dizer assim, menor, mas com menor crescimento vegetativo. Falando em crescimento vegetativo, você sabe o que é crescimento vegetativo? Não? Então anota aí. Crescimento vegetativo é o crescimento da população após o cálculo entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Ou seja, o cálculo aí entre o número de pessoas que nasceu menos o número de pessoas que morrem dá a taxa de crescimento vegetativo, que vai dar uma média do crescimento populacional de um país. Muito bem, então o que a gente vai deduzir é que países com alto IDH
crescimento baixo da população. Ele já está naquela quarta fase do crescimento demográfico. Países que ainda têm um IDH médio, ele está ali na terceira fase, já, né, começando a ter um declínio da taxa de natalidade e de mortalidade. Já países pobres, né, com muitos na África, no continente africano, a gente tem aí países que ainda se encontram na segunda fase ou até mesmo na primeira fase de transição demográfica. Ou seja, ainda tem um IDH muito baixo, o que faz com que tenha alta natalidade e alta mortalidade. Bom, pessoal, estamos concluindo a nossa aula. Essa é a primeira aula do conteúdo sobre população. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a população brasileira, as características da população brasileira. Tá? Se você gostou da aula, se inscreva no nosso canal, dá o like aí, faça o seu comentário, ajude o nosso canal a crescer e eu espero que tenha ajudado vocês. Bom estudo e até a próxima aula.